A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, louvado seja o Senhor por mais esse dia, louvado seja o Senhor por mais esse encontro através da palavra, amém? E eu quero deixar uma palavra do Senhor para os nossos corações. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Há um passo que você dá para se achegar ao Senhor, Ele se achega a você. E como eu vou me achegar ao Senhor? Buscando Ele de todo o meu coração. E eu quero compartilhar aqui na palavra do Senhor, que está em Isaías 55, o versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, louvado seja o Senhor. Lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E o versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Louvado seja o Senhor. Jeremias 29:11 diz assim: o Senhor, os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E o versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Louvado seja o Senhor. E o versículo 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que comer. Eita glória! No versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperarás naquilo para que a designei. Versículo 12: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Até a natureza é convidada a se alegrar, diante do Senhor. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar de sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Louvado seja o Senhor. Quando você busca o Senhor, quando você se achega ao Senhor, a sua vida deixará de ser um deserto e será um jardim florido, como diz aqui no versículo 13. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar de sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Louvado seja o Senhor, a aliança do Senhor para todos aqueles que aceitam o convite. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe seu dia, que você não cesse de buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele tem pensamentos de paz ao teu respeito e não de mal. Busca o Senhor para a tua vida e você vai achar, e você vai encontrar. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, abençoe seu dia, abençoe seu lar aí, em nome do Senhor Jesus.